E aí, Gleison? A gente Seja não tá acostumado com bem-vindo, esse tipo muito de boa coisa, noite. não. Boa noite. Ai, meu Deus do céu. Já pensou, tá com a câmera virada, mostra a bagunça de casa, é uma Imagina, loucura, nossa hein? senhora. O problema é se não fosse, vai mostrar outra coisa que não pode, né? Meu Deus do céu. Não, deixa quieto. Bora mudar o assunto. E aí, meu amigo, como é que você tá? Bem, graças a Deus, tudo tranquilo, tudo beleza. Família, tudo Pelejando, né? tranquilo? Levando aí, tudo de boa. Pele... Pelejando, né? Caramba, meu, o Gleison ele tem uma das histórias aí da mentoria, uma das mais fantásticas aí que a gente vai poder compartilhar aí com os amigos aí. Muita gente vai ficar muito surpresa, vai ter muito aprendizado, porque assim, esse rapaz aí, eu já vou fazer a apresentação dele, né? Já vou fazer a apresentação dele. Eu vou fazer a apresentação mediante a minha visão e depois você vai se apresentar, certo? Tá. Gleison, um técnico altamente, né, especializado, um cara totalmente dedicado naquilo que faz, um cara muito voltado para a família. E assim, é um cara que assim eu acompanhei muito próximo. A jornada de transformação dele foi algo assim único, foi algo verdadeiro e algo que criou uma raiz tão forte e que vai permanecer, eu sei, por muito tempo. O estágio do qual a gente deu o início, né, no início ali da mentoria, eu tenho certeza que nunca mais ele volta para esse estágio. E daqui para frente é só continuar evoluindo aí. Esse é o Gleison, né? Isso. Agora você se apresenta aí, Gleison. Fala o seu nome, fala da cidade, da onde você está falando e o nome da sua oficina. E quanto tempo, né, ela existe? Meu nome é Gleison, né? Como o Eduardo falou, eu sou de Itaúna, Minas Gerais. Itaúna fica aqui localizada em uns 70, 80 quilômetros da capital de Belo Horizonte. Sou proprietário da mecânica GHR, né? Que leva o meu nome. E a mecânica GHR já existe agora em agosto, vai fazer 6 anos. E desses 6 anos aí, tipo assim, foi bastante luta, bastante aprendizado, mas o aprendizado maior mesmo foi o ano passado, que foi, geralmente, que foi março, né, Eduardo, que a gente começou, se eu não me engano, março, abril Foi do em ano março. passado. De lá para cá é que o aprendizado foi melhor, houve muita mudança em pouco tempo, assim, mudou muito, mas muita coisa mesmo. Meu, isso, assim, quem vê o Gleison, ele rindo, é que daqui a pouco ele já vai dar mais aquela descontraída. Na hora que ele vai falar, ele fica serião, mas daqui a pouco ele vai dar uma descontraída legal. Então você viu, ele tem uma oficina ali na cidade de Itaúna, né? A oficina tem 6 anos. Eu considero, acho que a, eu considero a GHR o que? O antes da mentoria e depois da mentoria, né? Sim, duas fases. É verdade, duas fases. Duas E fases. depois da segunda fase ainda vem a terceira fase, né? Porque querendo ou não, né, teve um processo bem bacana aí que a gente vai estar falando. Gleison, só para a gente relembrar aqui, como é que você teve, através de quem aí você teve o contato comigo aí? Como que foi a história aí do nosso encontro? Na verdade, Eduardo, foi o seguinte, né? Acompanhava a Tag Evolution, assim, vi algumas postagens aqui e ali e tal, não acompanhava direto não, mas sempre estava vendo alguma coisinha que você sempre postava aí. Aí, quando fui há um tempo atrás lá na oficina, eu estava bem, assim, meio estressado mesmo, bem nervoso com a oficina, já não estava querendo muita coisa, nada. Aí, comecei a acompanhar mais a Tagma Evolution. Só que eu fiquei conhecendo a Tagma através do José Nils, que é meu colaborador. Ele que me falou que tinha visto uma live do Eduardo uma vez, falando a respeito de como é que os colaboradores têm que auxiliar o proprietário da oficina, né, e tal. Aí eu comecei a acompanhar. Quando foi nessa época, eu estava meio lá, a ponte quase fechou a oficina, que eu cheguei quase nesse ponto mesmo. Eu resolvi procurar o Eduardo. O Eduardo falou que ia lançar uma turma de mecânica da mente, no caso, né, da mentoria, e eu resolvi entrar, né? Assisti as primeiras aulas gravadas, né? E, tipo assim, não tinha posto muita fé, né, Eduardo? Aí, tipo assim, foi assim, eu conheci a Tagma Evolution, o Eduardo, através do Zé Nilson. Na verdade, meu colaborador que me falou, aí eu comecei a acompanhar, fiz as aulas gravadas, resolvi entrar na mentoria,
E funcionou. Funcionou tanto que a gente está aí até hoje. O Gleison, assim, você vê que a história foi bem bacana, né? Porque, na verdade, assim, ele já vinha tendo acesso ao conteúdo, mas pouco. E aí, assim, o que eu achei o mais extraordinário foi esse lance, né? Foi até uma live com o Bruno, que aí, no caso, o José Nilson acompanhava o Bruno. Quando ele viu, ele falou, meu, putz, vou dar um toque pro Gleison estar acompanhando. E foi quando realmente ele começou. Aí a gente teve o primeiro contato. Assim, uma das características assim mais importantes, assim, você vê o que eu considero o Gleison como um dos assim dos cases, né, mais importantes aí com mérito próprio, porque na verdade, né, tem muita gente que às vezes imagina uma mentoria assim, eu vou entregar, né, uma poção mágica que a pessoa vai jogar dentro da oficina e as coisas vão acontecer, e não funciona bem assim, né? É uma troca de experiências, né? Até pela experiência que não só eu tenho, mas a Roberta também, porque dentro da mentoria tem aula dela, a gente consegue entender um pouco através do que o dono da oficina, mesmo sendo através da internet, a gente consegue identificar alguns pontos. E eu lembro que assim, logo de início, a gente já chamou ali, fez um primeiro contato via mensagem ali. O Gleison, ele sempre muito seco nas respostas ali, muito direto. Aí eu já fico com aquela curiosidade do outro lado ali. Eu falei, meu, quem que é essa pessoa que está do outro lado, tal, não sei o quê. E aí a gente foi para o nosso primeiro bate-papo, que todo o início da mentoria, após ele ter adquirido aí, primeiro passo é a gente fazer um bate-papo cara a cara ali através da internet. E assim, ele já entrou, parece que ele já tinha colocado uma carreta de situações ali e estava prontinho só para descarregar. E ali, quando a gente começou, eu fiz algumas perguntas para ele, ele começou a falar. E foi conforme ele disse no início da live, altamente estressado, altamente ali acelerado. Assim, parecia que o nosso contato parecia assim, parecia que eu devia uma fortuna para ele e ele estava me cobrando quando era que eu ia pagar ele, porque ele ia ser, nossa, muito intenso, né? Bravo. E eu falei assim, meu Deus do céu, muito bravo, exatamente. E ali eu, né, fui ouvindo muito, que ali é uma hora que a gente tem um processo da mentoria que é bem bacana, que eu falo até que é como se a gente abrisse a caixa de ferramenta do dono da oficina e colocasse para fora. E ali o Gleison, ele começou a trazer muitas informações, porque a cidade lá era muito ruim, os clientes, não sei o que e tal, isso e aquilo, e eu fiz aquela pergunta clássica, né? Eu imagino que o Gleison lembra, né? Foi o quê? Foi, Gleison, você está preparado para ouvir aí? Você está com o coração aberto? Eu imaginei, assim, pelo estado que ele estava, eu não imaginei que ele fosse, de uma certa forma, assim, ser tão aplicado como ele foi. Mas, assim, ele ouviu. Olha só o que é importante da mentoria, a gente traz muito, que é a mudança de mentalidade. Cada vez que ele falava assim, a minha oficina era pequena, a minha oficina era pequena. Aí eu pedi um favor para ele, eu falei, o nosso primeiro passo vai ser o seguinte, você nunca mais vai falar que a sua oficina é pequena. E ele já começou a fazer a mudança de mentalidade, que ele substituiu o oficina pequena por um espaço reduzido até o presente, espaço limitado até o presente momento. Você vê que, meu, isso daí trouxe uma força tão grande na mente dele, que assim, toda vez que a gente ia conversar, ele justamente entrava nesse ponto, ele falava, não, porque por enquanto o meu espaço está limitado, eu não estou conseguindo, né? Mas eu estou trabalhando o agendamento. O que você lembra, Gleison, justamente desse nosso primeiro bate-papo aí? O que veio na cabeça? Isso é uma coisa que eu nunca perguntei para você. O que tinha na sua cabeça na hora que você veio para o primeiro bate-papo junto comigo? Eduardo, é o seguinte. O que eu tinha na cabeça? Raiva. Na verdade, se a gente tivesse ao vivo, sem que seja no telefone, é capaz que você tinha apanhado, né? É o mais provável. Não sei.
Mas, enfim, era questão muito era mais a questão de Foi a estresse sensação que mesmo. eu tive mesmo. Foi a sensação Isso, que eu tive. mas era uma questão de estresse mesmo. Mas e o que acontece? Eu lembro que na primeira conversa que a gente teve, que a última aula gravada só na época foi num domingo, aí acabou a aula gravada, depois da aula gravada a gente entrou em contato via mensagem, me vendo a questão do como é que eu ia fazer para entrar na mentoria, e eu já falei de cara com você que eu não punha fé no negócio, que eu ia entrar, mas assim, eu achava que você seria só mais um, né, vamos falar assim. Mas aí, depois daquela primeira conversa que a gente teve, né, que foi a primeira conversa de tudo mesmo, antes de começar mesmo a mentoria, eu, tipo assim, eu entrei com a mente formado nessa questão de mudança mesmo, porque eu queria mudar e pelo seguinte, eu tenho 6 anos de oficina aberta hoje, mas começo com mecânica mesmo, já deve ter, contando com os 6 já deve ter uns 16 anos mais ou menos, porque eu trabalhei 4 anos em concessionária, depois, antes de concessionária, eu trabalhei em outra oficina mais 5 anos, então nesse somado de tudo aí deve ter seus 15, 16 anos já quase já. E gosto da área da mecânica, né, sei fazer e tal, e tipo assim, eu queria era mudar mesmo, porque por causa disso mesmo, eu não queria, porque eu pelejei tanto para abrir oficina, investir tanto, correr atrás do sonho, que não sei o que lá, então jogar isso para água abaixo assim ia ser muito triste, né? Eu não queria isso. Até que teve um dia que eu cheguei, antes da mentoria, eu cheguei aqui em casa um dia, conversando com a minha esposa, chorando, não vou negar para ninguém. Eu achei que esse dia eu ia passar mal, achei que o dia eu ia infartar. Foi antes da mentoria, eu tava tremendo mesmo, falei que eu já iniciei. Eu falei que, ó, eu não aguento mais, eu vou fechar a oficina. Aí foi passando uma semana, passando outra, aí até onde é que eu cheguei e conversei com você. E aquela primeira conversa nossa foi praticamente uma briga mesmo, eu expus tudo que eu tinha para expor, mas estava com a cabeça voltada para melhoria mesmo. Estava com a cabeça voltada para melhoria mesmo. Apesar que não tinha posto muita fé no negócio, não. E até lendo a situação do seguinte, que num dia lá, se eu não me engano, depois da primeira ou segunda aula no seu da mentoria em grupo, você mandou lá no grupo do WhatsApp lá um negócio de venda lá. Eu falei, Eduardo, é só mais um, né? Mas já vai querer vender produtinho pra gente. Eu sabia que isso não ia dar certo. Pensei comigo sozinho, não respondi pra ninguém. Fiquei quietinho, olhei aquele negócio de mensagem no telefone, falei, gente, não tô acreditando nisso, né? Eu entrei mesmo de gaiás, falei, paguei, né? Tipo assim, né? Investi o valor e é só treta, né? Eu sabia que não podia confiar nesse negócio. Mas deixei quieto, falei, não, deixa quieto, tem mais gente no grupo aqui comigo, se alguém reagir, aí eu vejo o que eu faço. Fiquei quietinho, mas graças a Deus não era isso, não. Se alguém tacar uma pedra, você tem uma pedreira para jogar, né? Falei, não, se alguém falou alguma coisa, aí eu falo também, mas como ninguém não manifestou, não falou nada, falei, então deixa quieto. Se ninguém manifestou, também não vou falar nada. Mas nada, era só brincadeira mesmo no grupo lá e pronto, ficou por isso mesmo. Já fazia parte, né, do trabalho, justamente assim, para mexer com a cabeça de vocês e para romper. Porque falar de vendas na área da reparação automotiva é até uma frase que eu venho falando até há pouco tempo, que é o que? Oficina mecânica não vende, ela é comprada, né? É comprada como? É o cliente que indica outra pessoa, a pessoa procura, ela já sabe, ela ouviu falar bem da oficina e ela corre atrás, né? Então, assim, a gente acaba recebendo. Agora, quando você começa a tratar sobre vendas, então, assim, aí você já começa a enxergar de uma forma totalmente diferente, né? Uma outra característica do Gleison, que era bem bacana, assim, né? Eu, pelo fato de eu ter morado em Minas, né? Quando eu jogava bola, eu sabia muito bem como que era o jeito dos mineiros, né? E eu falei assim, os caras são meio desconfiados e tal, não sei o quê. E assim, e o Gleison foi fazendo ali ao longo do processo, ele foi fazendo bastante pergunta, e sabe, e colocando muito em prática o que a gente vinha justamente trazendo na mentoria. E assim, os resultados dele começou a acontecer tão rápido, você vê assim, foi uma guinada. Ele até chegou a comentar o que ele falou, que infelizmente assim ele não estava mais, estava sendo uma situação muito desgastante para ele, ele não tinha mais vontade, e que assim era meio que uma última ficha a ser apostada para que tivesse uma mudança de resultado. E aí o que aconteceu? Ele foi altamente disciplinado, começou a aplicar e ali ele já começou a ter uns resultados, né? Então, assim, e tem um outro ponto interessante, porque assim, eu tenho algumas pessoas que estão aqui pelo Facebook ou pelo YouTube, Gleison, né? Por exemplo, eu tenho um cliente aqui, que é o Alcides. Eu tenho um cliente que está aqui, então ele sabe que eu arrumo o carro e o Gleison falava assim,
Eduardo, eu não vejo você colocando a mão na massa. Eu acho que você não sabe arrumar carro, não. E ele sempre comentava acerca disso daí. Mas graças a Deus que o conteúdo que foi passando e o propósito da mentoria justamente não era para a gente falar do conserto de carro, não era para a gente estar falando ali de dica técnica nem nada, era para trabalhar a gestão, primeiramente, do dono da oficina, trabalhar ele, porque ele, sempre o dono da oficina, às vezes é o maior problema dentro da oficina. Como um dia eu fui, o Gleison também foi, e assim, mas ele teve essa mudança. E o legal é que assim, ele começou a mentoria e ele não comunicou o colaborador dele, né? Que tinha visto a live, tinha indicado para ele estar assistindo, ele não falou. Ele até comentou comigo, falou, Eduardo, eu ainda não falei para o meu colaborador que eu estou fazendo, mas eu comecei a receber mensagem dele, né, do José Nilson, que o Gleison estava diferente, estava tendo algumas mudanças na oficina, mas que ele estava gostando muito. Então, assim, meu negócio começou a surtir o resultado. Você lembra, Gleison, quais foram as primeiras medidas que você tomou ali dentro da GHR quando você começou a fazer a mentoria? Eduardo, um dos primeiros passos que eu dei, que, tipo assim, a oficina realmente era um espaço limitado, né? Tipo assim, eu sempre mantive organizado, que eu nunca fui isso, nunca gostei de bagunça. Só que o espaço que a gente tinha era os carros que a gente trabalhava, tinha mesinha de escritório, que não era bem um escritório, mas era só uma mesinha, do canto da mesinha já tinha a prensa, tinha a máquina de lavar, enfim, tava tudo no mesmo espaço ali. Eu cheguei, mantive no mesmo espaço, porque não tinha para onde mesmo, então até então não tinha como mudar isso aí. Aí mantive aqui no mesmo espaço, morei mais organizado e comecei meio que pegar no pé dos meninos mesmo, para sempre estar mantendo mais organizado. E andei fazendo algumas mudanças, né? Passou um tempo de acho que a segunda ou terceira aula, se eu não me engano, eu coloquei lá os quadrinhos, né? Com missão, visão e valor, me chama lá o descritivo de funções, eu coloquei descritivo de funções, regulamento interno, e fui mudando aos poucos, fui implantando isso aí aos pouquinhos. Fui implantando isso aí. A técnica de eventos, quando a gente fez a aula, eu comecei a implantar. Tipo assim, eu assisti a aula na terça-feira, na quarta-feira eu já chegava lá com a ideia diferente. Na quarta-feira eu já chegava lá, a partir de hoje vai fazer assim, assim, assado. Era instantâneo, para não esquecer mesmo, para não deixar. Aí na quarta-feira, você deve até lembrar, eu às vezes até just quando na quarta-feira mesmo eu já te ligava, te mandava uma mensagem, ô Eduardo, ó, se tiver um tempo você me responde aí, então sempre foi assim, né? Mas eu comecei a implementar tudo assim, era muito rápido mesmo, eu aprendi na terça-feira, na quarta de manhã eu já estava tendo resultado, não, já estava correndo atrás para tentar ter resultado, entendeu? Foi assim que eu fui aplicando. Até que o José Nilson ele descobriu que eu estava fazendo a mentoria, foi um dia, eu acho que o Eduardo estava fazendo a live com o Diego, aí eu entrei na live, e o Zé Nilson estava lá na live, só que eu não tinha visto que o Zé Nilson estava. Aí eu entrei na live, aí o Eduardo pegou e me cumprimentou, falou que o Diego, aí, ó, o Gleice está aí, que não sei o que lá, e parará, parará, parará. E até aí tudo bem, isso foi, não me engano, essa live foi num domingo à noite, um negócio assim, na sexta-feira, eu acho. Aí, quando foi na segunda-feira, o Zé Nilson veio para mim e falou assim, você estava lá na live com o Eduardo ontem, não estava? Eu falei assim, tava. E ele falou assim, eu vi que ele te cumprimentou. Aí foi que eu falei com ele, mas isso aí, a mentoria já estava praticamente, assim, as aulas já estavam quase que acabando já. Mas assim, eu entrei calado, meio que assim, eu não contei para o colaborador, porque, como o Eduardo falou, a primeira mudança tinha que ser comigo. Então, se eu às vezes chegasse lá e já desse um boom em cima deles, às vezes não teria feito o resultado que fez hoje. Então, eu fui mudando o espaço aos poucos, para, tipo assim, adequar a oficina, adequar a eles, para, tipo assim, não pegar todo mundo de surpresa também. Porque a gente estava acostumado a trabalhar num ritmo, trabalhar de um jeito, né? Tipo assim, o atendimento de cliente era de um jeito, às vezes na época lá a gente fazia orçamento de um jeito, a oficina não tinha nada de descritivo de função, não tinha regulamento interno, não tinha missão, visão e valor, enfim, esses negócios não tinha. Então, depois que eu apliquei isso aí, a gente foi aplicando aos pouquinhos, e não para assustar os meninos, foi fazendo aos poucos mesmo. Foi assim que aí eles descobriram que estava na mentoria, e foi graças a isso também que a gente começou a ter resultado. E você vê que um dos pontos, né, que depois que você teve essa conversa com o colaborador, ele mandou uma mensagem para mim, eu tenho essa mensagem gravada até hoje, porque foi um agradecimento que ele fez, porque ele sempre gostou muito de trabalhar com o Gleison, ele não conheceu o Gleison
quando estava na oficina. Eles já tinham trabalhado juntos, né? Se não me falha a Sim, memória, vocês já se isso. conheciam. E assim, ele conhecia, sabe do potencial do Gleison, mas na oficina estava um clima tão duro, tão pesado, que quando começou a ter as mudanças, ele começou automaticamente a se apaixonar de novo. Então, assim, eu imagino assim que teve muita oração dele ali para que Deus fizesse uma mudança ali, e realmente essa mudança começou a acontecer. Então, ele me mandou uma mensagem agradecendo muito, né, pelo que estava acontecendo, pela ajuda que estava sendo de bom grado ali em relação a tudo, e que ele estava gostando muito. Então, isso daí foi uma das coisas mais marcantes. Nunca imaginava que um dia, assim, né, um colaborador pudesse entrar em contato comigo para agradecer pelo trabalho que a gente vem fazendo. Mas aí, assim, isso daí é o que acaba dando um combustível, acaba dando um gás maior para que a gente continue investindo, né, nisso daí. E aí, o que aconteceu com o Gleison depois disso? Ele começou a ter os resultados, né? Tem a nossa cereja do bolo lá, que até hoje eu sei que se aplica aí lá, mas daí a gente não vai falar aqui, porque é só quem participa da mentoria que sabe. E ali ele Segredo de começou, Estado. né? E esse é o segredo de Estado. Isso aí só quem está dentro e assim, a ferramenta poderosa, que o negócio traz um resultado fenomenal. Eu não vou nem citar, senão o pessoal vai acabar descobrindo que foi depois da aula aquela situação de um carro que entrou na oficina, mas isso daí a gente conta numa outra oportunidade. Aí o que aconteceu? O Gleison, para ele, de uma certa forma, ele não tinha a pretensão de início de mudar. Por quê? Porque ele estava no processo entre, muito chateado. Ele falou um negócio até aqui que eu acho extremamente importante, que é a questão do sonho. Ele falou, eu estava vendo o meu sonho, né, se desmanchar, ele estava muito triste, com medo do sonho dele se tornar uma frustração, e de repente ele conseguiu reverter essa situação e apresentar. De início, ele não queria mudar, né? Eu lembro até hoje que foi uma conversa que a gente teve, acho que foi numa das aulas, que aí ele falou assim, não, eu não pretendo mudar, não quero ir para o espaço maior, só que de repente as coisas começaram a acontecer com tanta intensidade que aí foi necessário ele mudar, porque já não estava comportando, né, as bênçãos de Deus que estava sendo derramada em cima dele, já não estava comportando. Foi quando ele começou a procurar, e graças a Deus acabou casando, dele sair do local onde ele tinha oficina para ir para um espaço maior, né? E isso daí foi uma das coisas mais impressionantes, porque tudo acontecendo com muita intensidade, muito rápido. Nesse meio tempo ainda a esposa dele estava grávida, e no período da mudança era praticamente quase na mesma época que sua filha ia nascer, né, Gleice? Isso. Foi mais ou menos isso. Eu mudei em setembro, ela nasceu em novembro. Nossa, Foi véio, praticamente muita coisa juntos. aconteceu. Então, muita coisa Isso. boa acontecendo, e de repente ainda vem o nascimento, né, da sua segunda filha e mais a mudança, né? Como que foi isso daí Com nesse período certeza. aí? Como que tava a cabeça do Gleison nesse período aí da mudança? Ô, Eduardo, a gente estava naquela, tipo assim, a gente viu o crescimento, né? Como você falou, a gente, depois da mentoria, a gente começou a aplicar, a gente viu o crescimento, surgiu a oportunidade de crescer, né? De mudar para um lugar maior. Mas foi tudo assim, igual eu falei com você, foi tudo muito rápido, ainda teve a questão da gravidez, então eu fiquei meio com o pé atrás, meio assustado, porque foi em ano de pandemia, tinha mais esse detalhe também, que não Verdade. era, tipo assim, os outros, não foi em épocas normais, né? Ainda teve mais a pandemia É aí, que mesmo, tava né? naquele, sabe como os outros, tava naquele chove no moia danado, né? Tu fecha comércio, sabe, comércio, apesar que a oficina mecânica não andou fechada assim nem tempo nenhum, mas mesmo assim tava naquele rebuliço danado, não sabia nem o que ia acontecer. Mas assim, eu fiquei meio tenso no começo, mas aí, graças a Deus encaminhou certinho, a gente conseguiu mudar, a gente conseguiu fazer os investimentos que teve que ser feito no salão novo, e rompeu, beleza, como a minha menina nasceu tudo certo, né, correu tudo bem, deu tudo certinho, e graças a Deus ainda tá bem ainda, tá tudo certinho. E foi encaixando assim de uma maneira impressionante, né? Eu fiquei surpreso com isso também. Eu lembro que assim, ele mandava os vídeos, putz, olha aqui, não sei o que e tal, vai dar para fazer isso assim, assim, assado. E hoje ele tem a oficina organizada de uma forma muito melhor, porque além de ter ampliado espaço, ele ainda tem ali os setores separados, tudo direitinho.
né? E um dos pontos fortes aí, que é uma característica muito boa dele, é a questão do agendamento, né? Tanto que hoje, como que está o agendamento aí, o Gleison? Que você trabalha muito bem isso daí. Como que anda o agendamento da GHR? Ô, Eduardo, é igual teve um pessoal na última mentoria, o pessoal falou um dia, né, negócio de aula de agendamento lá, eles perguntaram como é que a gente fazia, se deixava um espaço, né, agenda, para sempre pegar a surpresa, vamos falar assim, né. Eu sempre trabalhei assim, com agendamento, mas teve uma vez que foi meio falho, né, porque, igual eu falei, eu estava estressado, então eu não estava nem ligando muito para agendamento, nada. Mas hoje consigo controlar o agendamento, beleza. O espaço hoje ele é assim, bem mais organizado, então a gente consegue organizar melhor os carros, né? Continuo trabalhando com agendamento firme e simples assim. Hoje é o seguinte, a oficina eu consigo trabalhar com 5 carros ali tranquilo. Se for olhar da minha oficina antes para a oficina hoje, a oficina antes cabia 3 carros. Hoje cabe 5. Mas aumentou só 2 vagas? Não, aumentou só 2. Só que antigamente, você lembra que se um carro ficasse travado, os outros 2 não saíam. Hoje não, eu trabalho com 5 carros, mas se um travar, eu consigo manobrar os outros 4 com maior tranquilidade. Hoje ninguém incomoda ninguém. E eu consigo manter mais bem organizado, que tipo assim, mesmo, né, 5, 6, consigo trabalhar com 5 carros, assim, para não ter manobra, para não incomodar ninguém, vamos falar assim, né, se algum der algum problema. Consigo atravessar o carro no meio da oficina, assim, que não vai incomodar ninguém, transitar para lá e para cá, nem cliente entrar, nem nada. Então, tipo assim, hoje a oficina lá, se for para analisar, ela cabe, um dia desse para trás, eu guardei lá 8 carros lá dentro. Aqui eu guardava só 4, então, ou seja, dobrou. Não consigo pegar os 8 para trabalhar, mas deve ser mais ou menos parecido com o que você tem na Tagma aí, é um carro na frente, um aqui ali, mas assim, a gente já consegue organizar melhor o espaço, a oficina fica bem mais organizada. E o agendamento, eu costumo fazer o seguinte, a gente tenta trabalhar, o carro entrou cedo, sai de tarde. Um exemplo, se o carro entrou hoje, ele não saiu hoje, mas para amanhã cedo ele já está pronto. Aí é só manobrar. Então, aí tirar um, já deixa ele lá no cantinho esperando o cliente vir buscar, a gente leva ele para o cliente e já encaixar o outro na vaga. E geralmente, como dos outros, como agora o espaço está um pouco maior, então eu já deixo uma vaga sempre separada ali para o carro de emergência. Às vezes um carro que vem num guincho, né, um carro que você não está esperando. Um cliente, às vezes, novo, que às vezes precisa, liga para a gente que vem, aí você não vai deixar o cliente na mão. Então, eu já consigo encaixar melhor. Então, hoje o agendamento hoje ele flui, beleza. Então, tipo assim, eu tento agendar aí 5 carros por dia mesmo. Né? E porque a gente sempre faz isso, porque é muito difícil agarrar os 5 carros hoje dentro da oficina. Fala assim, não, agarrou os 5, não vai sair nenhum dos 5, por exemplo. Igual eu falei com você, a gente trabalha, se os 5, mesmo que não for embora hoje, mas você pode ter certeza que para amanhã cedo, dos 5, pelo menos 4 está pronto para ir embora. Aí é só manobrar e remanejar. Mas, assim, muito melhor, dá para controlar melhor o agendamento, espaço hoje é muito mais, assim, bem mais organizado, né? Hoje, no meu caso, por exemplo, igual eu falei no começo da live, a oficina antes era tudo junto, né? Vamos falar assim. Onde é que era a parte da sucata lá e ficava junto, que se o cliente chegava e via, as bancas ficavam tudo junto. Hoje não, hoje eu consigo colocar a sucata para fora do cômodo, né? Do salão, fica organizadinho lá fora. As bancas de serviço igual a gente desmonta, igual eu desmonto muito câmbio, né? No caso do Alógico, nesse negócio que a gente faz reparo. Já tem partinho no fundo, que é tipo um laboratóriozinho, junto com a cozinha, então hoje já fica bem separado. Então hoje o cliente chega dentro da GHR, é o seguinte, só vê os carros, a mesinha do escritório lá no fundo, a recepçãozinha que eu montei para eles, que antes não tinha, agora tem uma recepçãozinha lá para o cliente, com café e água lá, né? Uma bolachinha, um biscoitinho, então hoje já tem isso lá. Pão de queijo, tem pão de queijo? Pão de queijo às vezes. Aí o que acontece? Então hoje está bem mais organizado. O cliente hoje ele chega, ele vê a oficina assim, ó, outra vista, outra cara. Nossa, mudou demais da conta. E igual eu falando, eu consigo trabalhar com agendamento bem melhor do que eu trabalhava antes. Hoje, assim, eu consigo organizar muito mais meu agendamento do que antes. O Gleison, assim, para quem está aqui, não só no YouTube, no Face, aqui no Insta, o Gleison ele tem uma forma bem bacana, que isso daí ele já fazia, mas talvez não tinha uma intensidade tão grande, mas é uma característica que eu achei legal. Ele sempre teve os números, né, da oficina ali, ele tem uma pessoa que faz. Essa pessoa é uma pessoa contratada dele externamente, né? No caso é até o primo dele, eu tive contato com ele, uma pessoa muito bacana, que faz o quê? Ele faz a gestão, ele faz ali o controle financeiro da empresa. E aí o que acontece? Eu achei isso daí bem bacana. Por quê? Porque também ele já tinha os números, a gente já sabia mais ou menos
o faturamento que ele tinha da oficina. Então, assim, se ele mudou a oficina de local, foi para uma oficina maior, o que acontece? Automaticamente ele estava tendo um aumento de faturamento e um aumento de lucratividade. Nesse período aí, desde que começou, você imagina que tem uma estimativa de aumento de faturamento, não precisa falar em números, tenta imaginar aí uma porcentagem, Gleison. Mais ou menos quantos por cento você imagina que aumentou o faturamento da GHR? Eduardo, é o seguinte, no começo mesmo da mentoria, a gente teve, assim, eu vi que aumentou, né, um bocado o faturamento da oficina, só que devido ao espaço limitado, a gente não conseguia abraçar tudo e aumentar muita coisa. Mas aí o que a gente percebeu? É o seguinte, Isso, o que eu percebi foi o seguinte, a gente percebeu que até o jeito de trabalhar estava mais tranquilo, igual eu falei, como estava mais bem organizado e tal. Depois que eu disse lá, né, que eu disse as 3 ruas para baixo aqui, que foi para o salão novo, bom, no caso eu mudei em setembro do ano passado, então nós já temos aí mais ou menos uns 7, 8 meses, né, mais ou menos. O que acontece? De lá para cá, aí vi realmente um aumento no faturamento da oficina mesmo. Já tinha visto antes, mas de lá para cá deu para comprovar melhor ainda, porque agora eu falei assim, como a gente trabalha mais organizado, então agora está com mais tempo. Eu vou ser sincero para você, Eduardo. Das últimas contas que a gente andou fazendo aqui, ó, o faturamento da minha oficina deve ter aumentado aí em torno dos seus, beirando aí seus 60%. Isso não é mentira, não. Eu fiz uma média esse tempo atrás, dos últimos 3 meses, foi mais ou menos em torno disso aí, viu? Bem, então, assim, se a gente for analisar para a oficina mecânica, você tem um aumento de 60%, meu, é extremamente considerável, porque, querendo ou não, o trabalho também que foi feito, porque lá dentro da mentoria tem as aulas de vendas, né, que tem as estratégias de vendas, e ali, querendo ou não, tem o outro plus que é a respeito do checklist. E isso daí é que nem você falou. Você melhorou os números no espaço onde você estava, na primeira oficina, e aí o que aconteceu? Ali chegou num ponto que assim, tinha melhorado, mas é que nem você falou, tinha um teto e não conseguia passar por conta da quantidade do giro. E ali quando você foi para outra, automaticamente você continuando a aplicar, o que eu acho interessante, Gleison, é o seguinte, meu, 60% é um número muito considerável. Qual é a oficina que consegue, em questão de menos de um ano, né, aumentar a questão de 60% do faturamento? Eu e a Roberta, a gente tem os números, assim, muito no controle. Isso daí é uma das coisas que a gente dá maior atenção, que é a questão do estratégico, né? E do tático ali, a gente tem que estar por dentro disso daí, senão faz arte, né? Senão gasta além do que pode gastar, faz retirada que a empresa não tem condição de fornecer. Então, aí sim, agora, graças a Deus, depois que você mudou, continuou aplicando, isso é que é o mais importante, é continuar aplicando sempre e melhorar os resultados. Eu fiquei muito contente de ouvir você falar a questão aí dos 60%, e eu sei que isso daí não vai parar por aí, né? Porque, assim, querendo ou não, você mudou, né, a sua mentalidade, você começou a aplicar muito dedicado e sempre você está buscando inovações para o quê? Para continuar fazendo com que a GHR seja a melhor opção de Itaúna. Hoje eu já vejo como uma referência, porque, querendo ou não, eu já tive contato de outras pessoas, né, aí da região que já entraram em contato comigo. A gente tem até um cliente seu que fez um comentário aqui. Então, você vê o quanto isso. Então, assim, eu fiquei muito contente de você passar para mim essas informações. Agora, me fala assim, ô Gleison, se você for analisar a questão aí da mentoria, qual foi o maior ganho que você teve aí ao longo do processo? Querendo ou não, a gente teve ainda um acompanhamento com você até o final do ano passado, a gente não deixou de perder contato, né? Sempre a gente está junto. Eu faço questão de colocar o Gleison nos outros grupos, porque você acaba se tornando uma referência para eles também, e é interessante que o que tiver de conteúdo novo, você vai ficar sabendo, né, através dos grupos. Se você fosse analisar assim, Gleison, qual seria, né, os 3 maiores ganhos que você teve depois que você entrou na mentoria, que as mudanças aconteceram? Bom, Eduardo, um dos ganhos assim que eu vi que foi que essa verdade não tem nem jeito de explicar direito, foi a questão da tranquilidade.
Hoje você tá vendo que eu tô fazendo a live com você conversando de boa aqui, tranquilo. Se fosse um ano e pouco atrás, eu acho que não estaria conversando desse jeito, não. Um dos ganhos foi essa mudança de mentalidade nessa questão, né, com a mentoria. A gente viu que as ferramentas que são aplicadas na mentoria, se a gente aplicar e pôr em prática, funciona. Isso foi um ganho, assim, a gente achava que não funcionava, eu pelo menos tinha isso comigo, algumas coisas que eu aprendi na mentoria, eu achava que não funcionava, eu vi as outras pessoas fazendo, pensava, mas isso aqui não funciona. Até mesmo porque a gente via algumas pessoas fazendo isso, igual, por exemplo, cidade grande, igual no caso você está aí, né, São Paulo, grande centro, né, mas o pessoal aplica lá porque tem muito volume de carro, que não sei o que é lá, enfim, tem mais giro de serviço e tal. A gente acha que a oficina de mecânica, vamos falar assim, a cidade interior, isso não iria funcionar, porque tipo assim, cidade muito pequena, quase todo mundo conhece todo mundo, né, praticamente, vamos falar assim, você tem muito contato, assim, de outros mecânicos também e tal, então achava que não funcionava. Mas a gente viu que foi aplicando e realmente funciona. Então, um dos ganhos maiores que eu tive, para mim, foi isso. Uma questão da mentalidade, né? Que a gente, igual eu, hoje eu estou bem mais tranquilo, bem mais de boa. O cliente hoje, às vezes, chega lá no oficina e fala alguma coisa, eu já mudo meu jeito de conversar com ele. Antigamente, se fosse caso, eu até já cheguei a brigar com o cliente, infelizmente. Hoje não, hoje eu sei contornar a situação muito melhor, bem mais tranquilo. Hoje eu não estresse tanto, tem mais tempo para fazer as coisas, né, dentro de casa, às vezes, até dentro do serviço também tem mais tempo também para fazer as coisas, eu consigo controlar bem o espaço, bem o tempo, entendeu? Então, assim, um dos ganhos, mas os ganhos melhor mesmo, da mentoria mesmo, para mim, foi a questão minha pessoal mesmo. Principalmente lá na minha questão com atendimento com o cliente. Hoje eu sou uma pessoa bem mais tranquila para resolver os problemas da oficina, tipo, os problemas que a gente faz, os defeitos que os caras chegam, a gente tem mais tempo para diagnóstico, esse negócio, sem ficar naquela correria, aquela pressão, às vezes a pessoa te ligando, te perguntando o que está acontecendo. Hoje eu já sei tratar o cliente, se o cliente liga perguntando, eu já converso com ele mais uma boa, tudo tranquilo. Então, assim, o ganho para mim mais foi na parte pessoal mesmo, sabe? Só que, devido ao ganho na parte pessoal, onde é que veio todos os resultados? Além do ganho da parte pessoal, veio a parte aí, né, da oficina também, que no caso é o serviço, que hoje flui bem melhor do que antes. A gente consegue ter um giro maior de serviço devido a esse ganho que eu tive. Você vê os pilares, né? Os pilares principais da oficina. Um é a gente ter o temor a Deus sempre, né? E colocar sempre ele à frente aí do nosso negócio. O outro pilar extremamente importante é o pilar do cliente, mas assim, para que o cliente seja bem atendido, olha só, através das suas palavras, né? Você tratou você primeiro, né? Você fez o reparo no dono da oficina, que era você mesmo. E assim, quem ganhou com isso? Os ganhos vêm para a família, né? Porque você se tornou outra pessoa. Meu, eu imagino assim a sua esposa, caramba, o cara não estava muito interessado, estava ali desistindo. Agora o sonho dele foi reavivado. Então, em casa, né, isso daí melhorou no atendimento ao cliente, melhorou em relação aos colaboradores, que isso daí é extremamente importante. Então, aí sim tem uma grande soma. Você vê, do jeito que ele conversou a primeira vez comigo, que ele chegou e falou assim, né, muito estressado, eu imagino se um cliente faz alguma reclamação, ele ia soltar os cachorros em cima do cliente também. Hoje já não, com a mentalidade totalmente diferente, hoje ele já tem assim, a inteligência emocional, o raciocínio rápido, a calma, a tranquilidade para passar ali justamente o que é necessário para o cliente. E hoje uma das coisas que assim, a gente mais sente falta é você ser bem atendido no estabelecimento que você vai. Quem é que não gosta de ser bem atendido? Um outro ponto que eu achei bacana, né, que você citou, foi justamente isso, né? Querendo ou não, é você ter essa tranquilidade para executar, é você ter assim um olhar totalmente diferente para o cliente, você entregar mais para o cliente, né? E é bem bacana que assim, uma das dicas que a gente passa na mentoria são os presentes, né? Que a gente entrega para os clientes. Você fez vários ali, e eu tenho certeza que isso se tornou uma marca registrada, não só sua, mas do Sim. cuidado que o cliente percebe, né, da GHR. E como que é essa experiência aí dos clientes quando ele recebe os presentes aí que você sempre deixa dentro do carro?
O Eduardo, é bom demais quando a gente tem um feedback, né? Assim, que tem cliente que dá feedback, tem cliente que não dá feedback, mas a gente sabe que aquele cliente que não dá feedback, a gente sabe que ele gosta, né? A gente vê isso na cara do cliente, né? Vamos falar assim. Para a gente é bom demais, né? Na questão do crescimento e tal. Até semana passada aconteceu isso, sabe? Eu fui deixar a lembrancinha dentro do carro lá, esse que é um cliente meu mais antigo, sabe? Aí o orçamento do carro dele lá era um Cruze, deu um orçamento assim um pouco elevado, ele fez, né, o serviço tranquilo e tal. Aí ele chegou perto de mim no outro dia e falou assim, Nu, mas aquela lembrancinha sua saiu cara, hein, senhor? Eu falei, que nada, senhor, tá tranquilo, que não sei o que é mais e tal. Aí, na hora que eu fui levar o carro para ir lá, na hora que eu fui levar o carro para ir lá, ele já falou isso, porque o carro tava daquele, né, do jeito que a gente faz para entregar o cliente lá, limpinho, certinho, e você vai, mas tá doido, ele limpou o carro e tudo. Falei, não, faz parte do pacote. Falei com ele de jeito, faz parte do pacote entregar o carro limpo e tal. Aí, no outro dia que ele foi falar comigo, que aí eu, tipo assim, eu deixei a surpresinha dentro do carro, não falei nada com ele. Entreguei o que eu fui lá no estabelecimento dele entregar o carro, só deixei o carro lá fechado, tranquei o carro, entreguei lá a chave. Meu pai tinha ido me buscar para não ter que ele deslocar do serviço dele lá. Aí eu só entreguei lá a chave e tal. Ele comentou a questão da lavar do carro. Quando foi no outro dia, ele voltou na oficina. Aí ele pegou e falou a respeito da lembrança. Eu falei assim, não, mas que a lembrança isso saiu cara, né? Que não sei o que lá, brincando, mas ele ficou muito satisfeito e ainda deu os parabéns pra gente. Eu falei assim, não, parabéns, continua assim mesmo. E ele me acompanha, porque ele era cliente meu da oficina que era cá em cima, né? Onde o espaço era menor. Então ele também viu o crescimento. Aí ele pegou e falou, não, continua assim, você está no caminho certo e tal. Então, tipo, isso é muito gratificante para a gente, Eduardo. A gente vê, principalmente aqueles clientes que acompanhou, que começou comigo aqui em cima, e depois que eu mudei lá para o salão de baixo, que a oficina aumentou, né, que agora a gente, nem assim, ou as mudanças, né, que teve. É muito gratificante para a gente quando o cliente dá esse feedback, sabe? A gente fica muito satisfeito. A gente vê o que realmente precisava ser feito, foi feito, teve mudança, as pessoas reparam as mudanças, sim. A gente acha que não, mas as pessoas reparam. Não todos comentam, mas a gente vê que, tipo assim, uns e outros comentam. Os que não comentam, às vezes não comentam diretamente com a gente, mas a pessoa repara. A gente sabe que repara, que não tem como não, tem como não reparar, né? Vamos falar assim. E é gratificante demais a gente receber um feedback desse, sabe? E eu fico assim muito feliz. E eu falo com os meninos, eu falo, ó, recebeu o feedback, ficou muito satisfeito, o cliente ficou satisfeito, e que a gente continue assim significa que a gente está no caminho certo, que a gente tem que continuar do jeito que está. Que esse é o caminho a ser seguido. E você vê que, assim, às vezes até quando o cliente faz essa brincadeira, que essa lembrancinha saiu cara, é que cada cliente vai ter uma característica, vai ter uma forma dele expressar a alegria dele, né? Que nem você falou, por exemplo, tem cliente que ele pode não falar, né? Mas assim, ele gostou, supriu a necessidade, ele fala: caramba, meu, o cara é bom, ele só não tem o hábito de falar, né? Mas ele consegue perceber. O que importa é assim, o cliente falando ou não, é entender justamente o valor percebido que você entregou para ele. Isso daí, assim, sem dúvida nenhuma. Gleison, você imagina assim que assim você chegou a perder, né, clientes que eram da outra oficina que eles não foram ou eles permaneceram, porque eu sei que novos clientes apareceram até pelo fato de você ter mudado. Você percebeu alguma mudança no perfil dos clientes de uma para outra quando você fez a transição? Sim, alguns clientes que iam na outra oficina não vai hoje. Você não leva carro para mim lá hoje mais, mudou de oficina, né? Ou às vezes assim, vai em outros lugares que às vezes a gente vê, porque igual, por exemplo, igual aqui onde que eu tô aqui mesmo no bairro que eu tô, tem mais duas oficinas aqui além da minha. São todas a gente, todos os Certo. dois, as outras duas oficinas que tem, é tudo conhecido da gente. Mas como tá na região, então a gente vê que alguns clientes que levavam carro para mim não levam mais, mas não por causa, tipo assim, da mudança, não vou falar com você. É por causa do jeito da oficina mesmo, que mudou mesmo. Não que a gente esteja, tipo assim, que a gente subiu um patamar a mais, que a gente esteja desfazendo as pessoas. Não é isso, muito pelo contrário. Mas a pessoa viu a mudança assim que teve realmente, igual as outras duas oficinas que eu comentei com você. Os meninos são bons profissionais também e tal, mas é porque tem aquela diferença assim, sabe, de questão de atendimento, às vezes, a questão do jeito de trabalhar. Mudou, peguei hoje eu tenho mais assim, clientes com vamos falar com você assim, com um nível, né, de carro um pouco mais elevado. Não cheguei nos prêmios ainda, né, dos BMW igual você não, mas chego lá ainda, se Deus quiser.
Mas o que Bora, acontece? bora continuar trilhando o caminho, né? Pois é, mas assim, mas já mudei bastante coisa. Hoje, assim, ainda mexo né, com os carros populares ainda, porque a gente está na oficina de bairro, então, mas mudou muito. Agregou muito valor, sim. Houve uma mudança muito grande, os clientes que frequentam hoje são bem diferentes mesmo. A gente consegue perceber essa mudança, sim. Isso daí é um ciclo normal também, ô Gleison. Eu acho que para qualquer empresa e para qualquer oficina, que assim, ela está buscando uma melhoria, né? A gente sabe assim Sim, que a gente atende, né? Tanto que o que você fez, né, baseado em cima do método que a gente passou, é para você elevar o nível e para que haja uma valorização do serviço que você executa. Então vai chegar uma hora que vai ter um cliente, isso é normal, que ele fala assim, meu, acho que para o meu nível ele subiu, ele entrega muito do que para mim, às vezes, talvez não seja muito importante. Só que automaticamente abriu um espaço para entrar um cliente que estava procurando esse tipo de oficina, que talvez ele não enxergava em sim, você lá, mas que hoje enxerga você. E outra, vai lá, te valoriza, vai lá, te honra, né? E ainda indica. Isso é um ciclo normal, né? Até na Tagma aconteceu isso, né? Eu tenho muitos clientes ainda que, assim, até hoje, desde o início, eu valorizo muito, né? Eles, eu faço questão de honrar a gratidão, né? Eu sei que isso daí é algo que você aplica com muita facilidade, eu também. Assim, eu sempre faço questão, quando é um cliente que eu já atendo há bastante tempo, eu falo assim, caramba, meu, você sabe há quantos anos eu atendo você? Aí a pessoa fala, não, eu sei que tem bastante tempo. Eu vou lá e falo. Eu falo, ó, eu tenho todas as OS, o histórico dos serviços que eu fiz de todos os seus carros que passaram por aqui. Então, assim, a pessoa, poxa, que bacana. E eu falo para ela, eu falo, meu, eu me sinto muito honrado de continuar atendendo você. E toda vez que o cliente aparece lá, sempre eu procuro elevar a expectativa dele, porque assim, é uma troca. As nossas oficinas, é o que sempre a gente fala lá na mentoria, é o ganha-ganha, né? A empresa ganha, mas o cliente ganha, e a gente sempre está naquela balança justa, excelente para ambos. Não é assim, só a GHR vai ganhar, não. O que você entrega, o cliente está ganhando e automaticamente a empresa ganha também. Então, assim, eu considero. E houve essa fusão, porque a gente atendia um nível de clientes, um nível de carros, e eu projetei isso, eu desenhei porque era um dos sonhos que eu tinha, né? De ter uma oficina para atender um nível elevado de carros, atender os carros premium. E aí a gente começou a fazer o trabalho, né? Teve alguns clientes que falaram assim: ah, agora você só arruma os carrão, não arruma. Não, eu arrumo sim, tanto que se passar lá, né, tem esses carros e assim, a intensidade, o amor, o carinho, o zelo e a dedicação, da mesma forma que é na Tagma, eu sei que é na GHR. Porque, querendo ou não, não é uma essência da Tagma, é uma essência, né, da Tagma Evolution, da mecânica da mente, que faz que assim é aplicável na Tagma, trouxe resultado, aplica na GHR, vai ter resultado, e qualquer outra oficina que quiser aplicar, é aquele tal lance. Eu não consigo fazer pelo Gleison, eu não consigo, mesmo a distância ali, eu ligar para ele todo dia, eu ficar cobrando ele, não vai dar. Se ele não aplicar, porque o ponto é essencial, a gente é um elo de ligação. O Gleison, ele foi uma das pessoas que mais se dedicou e mais aplicou. Por isso que os resultados aconteceram. Se falar para ele assim, nossa, Du, teve desafio, teve dificuldade, teve situações ali, né, que foram complicadas, sem dúvida nenhuma, porque o dia a dia da oficina mecânica é passiva disso. Não tem como. Só que o gás e a energia que ele estava tão grande que quando ele encontrava um desafio, que ele mandava mensagem, a gente conversava junto ali para a busca da solução. Meu, ele ia muito mais forte, muito mais resistente para ultrapassar essa barreira aí. E não é à toa que assim, os resultados que ele vem tendo, até por conta aí do que ele vem, sem dúvida nenhuma, aplicando, é assim, a dedicação dele, acho que a disciplina. Se eu fosse falar assim, uma grande mudança, sem dúvida nenhuma, o seu aspecto físico, a hora que a gente conversa com você, sabe, o seu semblante, ele é totalmente diferente, né? E assim, muito me alegra. É uma companhia excelente, a gente dá muita risada sempre que a gente está trocando mensagem. E recentemente, assim, eu sou muito grato a Deus porque eu estava procurando
uma abençoada de um kit de embreagem duológico de um Fiat 500, de um famosinho daqui de São Paulo aqui. E aí eu falei, putz, o Gleison, mano, o Gleison. Aí entrei em contato, né? Meu colaborador entrou em contato com o Gleison deu um suporte fenomenal para ele, ensinou a gente, ele explicou um procedimento que ele visualiza no scanner que eu não sabia, e eu aprendi mais uma. Você vê como que a troca ela é recíproca, né? Passo conhecimento, mas eu estou muito apto para receber conhecimento também. Ele cuidou ali, deu suporte para o Renato. Graças a Deus a gente solucionou e ele ainda foi o elo de ligação para a gente conseguir a peça original para a gente estar aplicando no carro do cliente. Então, assim, isso daí para mim não tem preço, né? Porque, assim, se eu fosse analisar, a gente não começar com o trabalho da mentoria, não encontrar você, não encontrar os demais, aonde eu ia conseguir, né, essa solução? E aonde estaria para a GHR? Não pelo Eduardo, né? Não pela Roberta, mas assim, pelo que Deus está apto para fazer e para abençoar muito aí a vida de todo mundo, né, Gleison? Isso mesmo. Se não fosse a mentoria, você não tinha trocado a embreagem do Fiat 500. Eu não tinha resolvido, ele tava lá até hoje, toiando lá no elevador. Ia estar lá empacado lá até hoje, cara. Mas, graças a Deus, assim, a alegria imensa. Gleison, uma pergunta. Quer ver, ó? Sim. Tem alguma coisa que aconteceu, né? Olhando hoje os resultados que a mentoria, e graças a Deus trouxe para você, tem alguma coisa que você fala assim, eu achava que isso era impossível de acontecer e aconteceu. Você consegue se lembrar de alguma coisa assim? O Eduardo, assim, que eu às vezes achava que não poderia acontecer, vamos falar assim, né? No meu caso ali, que você está falando, assim, depois da mentoria ou antes da mentoria, né? Eu achava que era impossível de acontecer. Isso. O Eduardo, uma coisa assim que eu era muito... Eu tinha certa dificuldade, era às vezes a questão de como eu comecei a trabalhar sozinho, e eu, tipo assim, eu sempre gostei de fazer os treinos do meu jeito, às vezes eu tinha certa dificuldade de pôr as pessoas para fazer as coisas para mim. Eu meio que não confiava. Certo. Né? Eu achava que seria impossível disso acontecer de algum dia eu ter que colocar algum colaborador, né, alguma coisa para fazer, ou que seja na parte produtiva, ou que seja às vezes na parte de gestão para auxiliar e tal. Mas eu tinha muito isso comigo, sabe? Eu ficava com medo. Medo, assim, eu ficava apreensivo, sabe? Às vezes eu colocar um colaborador para trabalhar comigo, seja na parte lá de atendimento do cliente, enfim, na parte, né, na parte de produtividade lá, às vezes eu não estar na oficina e o colaborador não saber fazer o atendimento certo para o cliente, não saber às vezes responder alguma pergunta, eu ficava muito isso comigo, sabe? No entanto, um dos meus estresses foi por causa disso, porque, tipo assim, eu queria abraçar tudo e não dei conta, né, vamos falar assim, mas eu tinha muito cisma com isso mesmo, sabe? De não deixar as pessoas fazerem as coisas para mim. E graças à mentoria isso mudou. Hoje, no entanto, você vê, eu tenho aí 3 colaboradores, né, na verdade são 4 colaboradores, porque é o José Nilson, o Saulo, que é o ajudante, meu pai que fica lá me ajudando, né, assim, me ajuda o dia inteiro, né, praticamente mecânico mesmo lá. E eu arrumei uma secretária. Tive que colocar uma secretária para dar uma desafogada aí, para me ajudar na parte de número e tal, porque, assim, acaba que depois que aumentou o volume de serviço, e a parte técnica eu ainda faço um bocado da parte técnica ainda. Então, hoje, assim, a gente subdivide os serviços dentro da oficina, certo? Mas eu achava que isso não poderia acontecer comigo. Eu queria abraçar tudo. Eu queria estar na parte técnica, queria estar na parte administrativa, queria estar no atendimento do cliente, queria, enfim... Queria abraçar a oficina inteira e não dava conta. Eu achava que isso às vezes seria impossível de acontecer e graças à mentoria aconteceu. Abriu bem a mente para isso. Nossa, você conseguiu, querendo ou não, você mudou, né? Se você era mais ativo ali e não conseguia administrar tanto, hoje você equilibrou. Então você está mais ali no tático e no estratégico, né? Que é extremamente importante. Você vê, você pegou uma pessoa para te auxiliar, né? No caso aí de uma secretária, e isso daí desafoga, o que potencializa você a colocar mais energia e melhorar cada vez mais. Às vezes eu vejo muito dono de oficina, ele assim, não, mas eu não tenho condição de contratar uma pessoa. Mal sabe ele que o fato dele contratar, ele vai ter mais tempo para executar com excelência outras potencialidades dele, né? E aí sim paga tranquilamente o salário daquele colaborador a mais
que vai ser inserido aí no time, né? Hoje eu falo que é o seguinte, igual, por exemplo, a Fernanda, que é minha secretária, estava até aí na live, deve estar aí ainda. Às vezes eu falo que é o seguinte, eu sei contratar uma secretária igual no caso dela, como eu contratei, a gente fala que ao mesmo tempo, vamos falar assim, entre aspas, né? Ao mesmo tempo que é uma despesa, mas é um investimento. Então a gente não pode considerar como despesa, a gente tem que considerar mais como investimento, pelo fato do ganho, igual você falou. Às vezes, vamos supor, hoje resolver um orçamento para ligar para um fornecedor de peça e tal, ela já consegue agilizar mais esse processo para a gente. Então, às vezes, o tempo que ela está lá fazendo um orçamento, ligando, cotando alguma peça, eu já estou testando um carro, eu estou conversando com um cliente que está chegando na oficina. Enfim, um exemplo, igual, antes eu fazia o cadastro do cliente e tal. Hoje, por exemplo, o cliente chega, eu converso com ele, se ele não tem cadastro na oficina, encaminhe ele, a Fernanda vai lá, faz o atendimento. Ou a situação hoje aconteceu assim, quando tinha um cliente fazendo um cadastro com ela, eu já estava atendendo o outro. Então, a gente hoje consegue fazer isso. Antes eu achava que a gente não tinha como, pelo fato de, às vezes, não confiar nas pessoas, né? A gente ficava com o pé atrás. Não confiar no seguinte, assim, a gente não é questão de como é que eu vou falar com você? Não confiar na pessoa fazer igual a gente faz, certo? Mas isso nunca vai acontecer, Eduardo. Ninguém vai trabalhar do seu jeito. Não existe essa pessoa ser igualzinha, não. A pessoa tem um jeito dela. O que a gente tem que fazer é colocar o colaborador dentro da oficina, ou qualquer outra empresa que seja, e você ir adequando o jeito dela com o jeito da oficina. Você tem o jeito da empresa, tem que olhar os dois lados, né? A cultura da oficina que a gente tem e com o jeito do colaborador. Então, você tem que adequar. Aí você junta, vamos supor, você pega os pontos negativos do colaborador com os pontos negativos da oficina, faz um bem bolado, junta o ponto positivo dele com o ponto positivo da oficina e faz um bem bolado também. Porque todo mundo hoje é assim, você sabe. A gente são pessoas, todo mundo tem seus pontos positivos, todo mundo tem seus pontos negativos. Ninguém é 100%. Mas a gente tem que pegar um tiquinho de cada um e juntar tudo num lugar só. Mas o mais interessante é que, assim, você tem um padrão de trabalho. Ninguém vai executar um padrão de trabalho como você, mas eles sabem como é o padrão e aí eles se adaptam para executar de acordo com a necessidade da empresa, não é de acordo com a necessidade do Gleison ou do Eduardo, não. É de acordo com a necessidade da empresa, que nem você falou, você teve reunião com eles, ó, nós mudamos, né, o local mudou a qualidade do cliente, então automaticamente a gente vai precisar ou de uma atenção a mais, aí é onde você aplicou os pontos necessários. O que é necessário? Que a oficina ela tenha um padrão de trabalho, que ela tenha um regulamento interno, que ela tenha um descritivo de função. No descritivo de função é clássico, porque ali vai falar o que a GHR espera do José Nilson, o que a GHR espera do outro colaborador, o que a Tagma espera de um determinado, da Luana, do Renato, do Alessandro, do Caio, que está entrando agora. Então, assim, o descritivo dá justamente essa direção, que é simplesmente ali praticar ali o padrão que a empresa precisa. Então, é onde as coisas, não digo que se torna mais fácil, mas é justamente o que você falou. Todos temos pontos negativos, claro, ser humano dificilmente vai ser perfeito, mas o padrão, né, faz com que a cultura seja executada mediante a necessidade da empresa, aí não tem como, né? Parece um negócio impossível, mas é verdade aplicável. Se acontece na Tagma, acontece na GHR, você vê o Edson da JK, está aqui pelo YouTube, né? E ele está falando que realmente está dando resultado, né? Ele tem uma oficina praticamente do lado da minha, e assim, ele veio, a gente conversou, muitas coisas mudaram lá também. E graças a Deus aí a tendência é só continuar. Você vê, tem oficinas próximas que às vezes está criando um contato, eu não tenho problema de passar, né? Até o nosso bate-papo aqui, mediante ao que foi falado, não tem problema nenhum, né? Porque assim, pela quantidade de carro existente, tem carro para todas as oficinas aí atenderem, mas também. Agora, para a gente finalizar e não estender muito, apesar que o papo sempre é muito bacana com você, Gleison, uma pergunta clássica que a gente faz. Por exemplo, esse lance de mentoria é um negócio meio que novo, né? Se a gente for analisar até na área da reparação automotiva, então é um bebezinho. O investimento que você fez para você estar entrando, você considera que vale a pena fazer um investimento nesse tipo de trabalho diferente, né, na área da reparação automotiva? Vale a pena investir com isso? Com certeza. E repito, igual eu falei na outra, né,
aquela outra live que a gente tinha feito junto. Quem está aqui, né, que está aí acompanhando, seja pelo YouTube, no Instagram, Facebook, enfim, quem tiver afim de passando por algum apuro na oficina aí, que seja estresse, xingando cliente, brigando com cliente, às vezes pouco serviço dentro da oficina, a gente tem que analisar que às vezes a gente acha que o pouco serviço dentro da oficina é porque o mercado está ruim, mas não é. Às vezes é a sua oficina que está um pouco desorganizada. Às vezes, se você organizar a oficina, se você mudar o ambiente da oficina, isso chama clientela, assim. O que eu falo é o seguinte, quem está aqui, que está nessa situação, que às vezes eu estava, né, de estresse, de não querer, de desanimar, não desanima, porque o mercado de oficina, o mercado de mecânica, de reparação, ele é muito bom. A gente viu isso na questão da pandemia, né? Eu pelo menos consegui perceber isso. Tava fazendo a mentoria, mas eu consegui perceber isso. Então, assim, é um mercado assim que não dá uma crise fácil, vou falar sincero para você. No entanto, assim, rapidinho, eu já passei nesse tempo que eu estou trabalhando como mecânico, desde quando eu comecei lá com o Marcos, lá na primeira oficina, até agora, a gente já passou aí, eu comecei em 2006, a gente já passou com umas 3, 4 crises dentro desse país nosso, que é todas aquelas crises financeiras. Em 2008 teve uma, eu estava lá, e o serviço continuou a mesma coisa. Em 2014 teve crise financeira de novo, eu estava na concessionária, trabalhou a mesma coisa. Agora, vamos supor, eu abri a oficina em 2016, a gente teve uma crise, nem que foi pandemia, 2 anos praticamente, está trabalhando do mesmo jeito, ainda teve um crescimento ainda dentro da pandemia. Então, tipo assim, o mercado de reparação, ele é muito bom. Então, para quem está aqui, eu falo o seguinte, compensa sim fazer um investimento na mentoria, desde que a pessoa esteja com a mentalidade aberta e com o coração aberto para mudança. Porque o Eduardo está aqui e eu vou repetir o que eu falei com você da última vez. E vou falar com a pessoa aqui. Gente, o Eduardo não faz milagre. Tá? Não adianta. Se você entrar lá na mentoria lá e se você não aplicar o que o Eduardo te falar, não resolve. Não vai adiantar nada. Isso aí você vai gastar dinheiro à toa. Isso eu falo com todo mundo mesmo. Isso não vai ser investimento. Você vai estar jogando dinheiro por ralo mesmo. Se você tiver com a mentalidade e o coração aberto, se você tiver com a mentalidade e o coração aberto para mudança, pode ir. Faz a mentoria que funciona, se aplicar, faz igual fazer, gente. Tem aula toda terça-feira, na quarta-feira de manhã cedo, você já aplica. É só fazer assim. Não deixar cair no esquecimento, né? E no instantinho você vê o resultado. E sempre está sempre renovando, sempre correndo atrás de informação. Pode ligar para o Eduardo, tá? Quem tá aí, que foi entrar no grupo da mentoria. Se você tiver aula com ele na terça-feira, na quarta-feira de manhã, você pode molar aí, que vai te atender numa hora. Você pode molar na quarta, você pode molar na quinta, na sexta, no sábado, domingo, ele vai te responder uma hora ou você pode ter certeza que ele te responde. Mas, enfim, aconselho, sim, quem tiver vontade de mudar, pode entrar que as mudanças acontecem mesmo. Eu vi, igual eu falei com você, no comecinho, na minha mentoria, eu achei que, assim, eu não vi muito movimento, não vi muito, assim, vamos falar assim, um crescimento muito grande por causa do lugar que eu estava, então demorou um pouquinho para me enxergar. Eu vi as mudanças na questão do atendimento, o jeito que a gente estava trabalhando e tal. O resultado mesmo eu fui colher, foi assim, resultado, vamos falar assim, um resultado bem assim, definido mesmo, 100% mesmo assim que eu vi o resultado, foi agora, depois da mudança que eu fiz. Aí eu comecei a enxergar, mas eu já tinha visto assim, um resultado antes na questão da calma de atendimento do cliente e tal. Mas assim, pode entrar, é só colocar em prática o que o Eduardo falar, não ter medo, abrir a mente, estar com a mentalidade focada nesse crescimento aí, que dá certo sim. Isso aí vai, que tipo assim, como os outros. Não tem volta não, é um caminho sem volta. Você entrou, aplicou, funciona mesmo. Não pode deixar cair no esquecimento e não parar de praticar. Exatamente. Mas funciona. É um investimento que vale a pena. Aí, ó, eu fico muito contente com isso, né? Porque o nosso prazer, quando você se disponibiliza, que nem no meu caso, eu servi o quê? Eu estou abrindo mão de um tempo que eu poderia estar investindo com a minha família para cumprir um propósito, que é o que Deus colocou no meu coração, colocou no coração da Roberta. Então, assim, querendo ou não, a gente abre mão de um tempo para poder passar o conhecimento. E quando você tem um retorno, eu sou uma pessoa que sempre eu gostei muito de aprendizado, né? Eu sempre tive professores que, assim, foram inspirações para mim. E assim, hoje, até um dia desse, eu fui numa feira, encontrei um professor meu, eu cheguei para ele, eu falei assim, eu tenho certeza que você não vai lembrar de mim, mas assim, eu tenho uma gratidão enorme por você, por quê? Porque você
falou um negócio assim, assim, assado, que mudou minha vida quando você passou. Meu, ali o professor, ele encheu os olhos de lágrima, assim, e tal. Então, você vê, ele fez a parte dele e eu, do lado de cá, fiz a minha parte, que nem você falou, né? Eu faço a minha parte daqui, o dono da oficina faz a parte dele de lá, e aí acontece o que aconteceu na TAG, mas acontece o que aconteceu aí na J-Cara, aconteceu na Mate-Cara, acontece na Dragster, na Kanaok, em todas as oficinas aí que o pessoal tem feito, né? Então eu fico muito contente aí, Gleison, meu, sem dúvida nenhuma, assim, eu sou muito grato a Deus pela oportunidade que você deu de ter confiado aí, da gente poder trabalhar junto. Então, sem dúvida nenhuma, assim, para mim, toda vez que você precisa, a gente está lá, e toda vez que eu precisei, você também se colocou muito à disposição. Eu sou muito grato a Deus por isso, e pode ter certeza que logo, logo eu vou estar aparecendo aí. O duro é o tempo para a gente conseguir, porque quando dá uma brecha, eu só quero saber de viajar com a minha família, curtir a minha família, mas logo, logo eu vou estar aparecendo aí em Itaúna, certo, Gleison? Certo, fechado, Eduardo. Fique na espera de você vir cá passar pelo menos um dia com a gente aqui. Vai ser um prazer, Ah, né? Uma oportunidade eu, aí eu vai vou, surgir. eu vou fazer questão de passar um dia na oficina e passar um dia só para a gente ficar só desfrutando e, se Pode possível, ir também. andar de bike por aí, né? Com certeza. Aqui tem uns lugares bacanas. Só não pode vir nessa época agora que tá fazendo frio demais. Então dando pra encarar a bicicleta com esse frio, não. Não, deixa quieto, deixa para lá. Eu tenho que esperar eu esquentar o tempo um pouquinho. Não, mas vai esquentar e a gente vai aparecer aí. Fechou, Com Gleison. certeza. Muito obrigado. Certíssimo. Você vê mais um bate-papo agradabilíssimo aí, demais. Espero que os amigos aí possam ter tirado um aprendizado e acreditar, né? Porque assim, isso que o Gleison falou a respeito do investimento, eu vejo muita gente, né? Tem aqui algumas pessoas que entram em contato, mandam mensagem para nós, mas assim, também tem os comentários negativos que às vezes a gente ouve, mas assim, eu não estou aqui para os comentários negativos, né? Isso daí, Com certeza. infelizmente, vai acontecer, né? E o que vale muito para mim é continuar aplicando e me dedicando e buscando conhecimento para trazer muito mais informações para vocês. Para quê? Porque isso daí é o que vale. Não tem, para mim, não existe o preço melhor de ver o Gleison com essa fisionomia diferente, e outra, com o sonho dele reavivado, né? O sonho dele ainda assim trazendo muita alegria, não só para ele, para os colaboradores, para os clientes e para a família do Gleison também. Certo, meus amigos? Muito Certo. obrigado aí, aqueles que estão no YouTube, no Facebook. Deus abençoe. Aguardo vocês amanhã. Amanhã a gente tem uma surpresa. Eu acho que pode ser que amanhã vai ser o nosso convidado de ontem, né? Que não deu certo por causa da criança dele que ficou doente. Mas pode ser que amanhã seja o nosso encontro com o Virgínia. E a gente vai alinhar, mas a gente vai estar aqui amanhã, às 21 horas, certo? Bora para o descanso, Bom, que amanhã Deus tem muito bora. aí para abençoar a gente. Hoje é terça-feira, né, Gleison? Terça. Isso. Terça-feira. Aí, então amanhã é dia de chegar lá e continuar aplicando, né? Igual a gente fazia nas aulas, né? Com certeza. Terça-feira, na Amanhã. quarta-feira. Vamos ver o que vai de novidade amanhã, né? Aí, ó. É Amanhã eu te continuar ligo, amanhã fazendo eu te aquilo. mando. É. Amanhã eu te mando mensagem. Eduardo, eu tô com isso assim, sabe? Como é que eu faço aqui? Aí, pode Tô mandar precisando de que eu aplicar respondo isso. Como aqui. é que eu faço aqui? Aí, ó, tá Com certo. É isso certeza. aí. Valeu. Valeu, um abraço. Valeu, Gleison. Muito obrigado. Valeu a todos aí. Bom descanso. Fiquem com Deus e eu aguardo vocês amanhã aí. Fechou? Valeu. Deus abençoe. Valeu. Valeu, Gleison. Aquele Amém. abraço.